Estamos vivendo hoje as consequências da pandemia do novo coronavírus. Essa pandemia traz efeitos econômicos negativos na economia mundial e vai ter reflexos muito grandes no Brasil. É uma situação em que as pessoas param de consumir e param de produzir simultaneamente. Isso gera efeitos econômicos gravíssimos de redução da arrecadação, de redução do PIB, de desemprego e de falta de renda para a população. Nesse sentido, a gente precisa pensar em medidas que o governo precisará tomar para evitar consequências mais graves na economia que afetem a vida das pessoas. Se a gente for olhar, o Brasil já parte numa situação muito ruim. A gente teve baixo crescimento nos últimos 3 anos e uma grave crise em 2015 e 2016. Nesse período, o governo adotou algumas medidas que nos atrapalharam e que, inclusive, levaram a um baixo crescimento nesse período e nos deixaram mais vulneráveis agora para enfrentar a pandemia. Em especial, eu quero destacar a Emenda Constitucional 95, a emenda do teto dos gastos. Essa emenda, entre outras coisas, ela mudou os mínimos constitucionais das áreas de saúde e educação. Os cálculos mostram que desde 2018 já houve uma perda de 22 bilhões e meio de reais só para a área da saúde. Esses recursos fizeram falta na assistência básica, fizeram falta na garantia de leitos e com certeza farão falta agora, que a gente precisa de todas essas áreas funcionando para que a gente possa mapear o que está acontecendo e enfrentar a pandemia. Além disso, outras áreas foram muito afetadas pela Emenda Constitucional 95, como foi o caso da área de ciência e tecnologia. Desde 2016, as despesas discricionárias dessa área já perderam 38% dos seus recursos. E a gente sabe muito bem que tanto em 2015 quanto em 2016, essa já foi uma área muito prejudicada por cortes naqueles anos. O que significa que tanto a procura de vacinas, entender o que está acontecendo, a gente poder fazer estudos, estão comprometidos pela falta de recursos. Então, uma coisa muito importante para enfrentar essa pandemia é garantir mais recursos para áreas prioritárias e garantir recursos para manter a renda das pessoas. A medida que o governo tomou ontem de decretar calamidade pública para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal foi relevante porque ela ajuda o governo a não ter que fazer novos cortes de gastos nesse momento. Mas isso não é suficiente. A gente sabe que precisa tomar medidas no curto prazo para garantir renda para as pessoas e para as empresas, e ele precisa também garantir recursos muito fortes para as áreas de saúde, ciência e tecnologia. Não adianta simplesmente fazer como o governo está propondo, que é tirar de outras áreas para passar para essas, porque isso vai fazer falta para manter o crescimento econômico no mínimo necessário para a gente enfrentar esse período. Para você poder mapear que pessoas que estão em trabalho informal, por exemplo, que o governo não conhece essas pessoas, eu preciso de gente para descobrir isso e definir como a gente vai fazer essas transferências de renda, como vai ajudar as empresas e como vai manter a economia minimamente girando. Mais para frente, a gente vai precisar pensar como o governo garante que não vai faltar, que vai manter o abastecimento de produtos essenciais e principalmente depois como recuperar a economia. Para tudo isso a gente vai precisar que tenha um gasto muito além do que foi previsto, o que significa que o teto de gasto não pode ser mantido nesse momento e na verdade a gente deveria discuti-lo para frente porque ele gera consequências muito graves. Portanto, é o momento agora da gente unir esforços para garantir e pressionar o governo para que ele faça as medidas necessárias para o enfrentamento, garantindo recursos para todas as áreas necessárias.